Então o Atlético teria dificuldades por ali. Então o Corinthians opta em sair um pouco mais com o Bidu e o Atlético Paranaense acabou usando, principalmente no primeiro tempo, as costas dele para criar as melhores jogadas. E a gente tem na tela os números da partida. O Corinthians teve mais posse de bola. Eu acho que às vezes é até interessante para o Furacão deixar o outro ter a posse de bola para sair em contra-ataque. Mas olha isso, ações na área rival. O Furacão teve 37 contra 18 do Corinthians, 24 chutes e 6 certos contra 12 e 3. Grandes chances, 8 para o Atlético Paranaense contra 2 do Corinthians. E ações defensivas, 45 e 35. O que esses números dizem pra gente, Rafa? Na questão de baixo para cima, Mari e Capita, as ações defensivas serem 45, esse número está muito impactado pelo segundo tempo. Exatamente. É quando o Corinthians começa a atacar muito até a posse de bola até a posse de bola. E aí são os dois dados que mostram mais um retrato do segundo tempo. O Corinthians começa a atacar muito e o Atlético, obviamente, defendendo. Aí você tem bloqueios, você tem desarmes. É a hora que o time do Atlético é desafiado defensivamente e baixa mais as suas linhas. Como o Capita falou, o Juliano jogando ali de uma espécie de trinco. Em Portugal era trinco, né? Aquele volante construtor. Está ali posicionado no meio, ele se movimenta para os lados e ele dá opção para o time girar a bola de um lado para o outro e tentar encontrar o espaço através da movimentação da defesa adversária. E o dobro, né, de ações na área, 37 a 18, e de finalizações, 24 a 12. Isso mostra, para mim, estatisticamente também, como a percepção de que o Furacão mereceu ganhar o jogo, ela é legítima. O Furacão, ele teve um gol também anulado ali, né? Mais uma vez, daqui a pouco o Garciba participa conosco também pra gente falar sobre isso. Porque, na verdade, o 1-0 no primeiro tempo, 1-0 na partida, ficou barato no primeiro tempo ficou barato. Nesses primeiros 45, né? Exatamente, ficou barato. Assim, no segundo tempo, o Atlético teve algumas chances, teve uma bola na trave no final também, mas o primeiro tempo, principalmente os 15, 20 primeiros minutos, foram realmente de um ataque contra a defesa. Mas por muito mérito, claro que você tem... alguém joga contra alguém, então tem muito mérito do Furacão, mas teve alguma coisa que o Corinthians também fez errado? Ele errou na formação, ou ele errou no comportamento? Acho que abaixou muito a linha, Mari. Eu acho que abaixou muito a linha. Trouxe o Atlético para o seu campo. O Corinthians, no segundo tempo, foi melhor porque adiantou um pouquinho mais. Colocou o seu time para marcar um pouco mais em cima. Ampliou o campo quando estava com a bola. Então, teve essa posse aumentada, principalmente no segundo tempo. A gente fala da posse, mas, assim, no segundo tempo, o Fernandinho e o Vitor Bueno saem. Então, aí o Atlético já faz uma mudança justamente para isso, né? Então, tira os caras que gostam mais do controle de bola para colocar jogadores que talvez buscassem um pouco mais o contra-ataque, enfim. Mas eu acho que não é um erro, né? Porque isso o Vanderlei estudou, né? Teve um tempo para se preparar também para esse confronto, mas eu achei que o Corinthians, no primeiro tempo, recuou demais, assim, abaixou muito a linha, deu esse campo ofensivo para o Atlético Paranaense, é um time forte ofensivamente, que incomoda esse sistema defensivo. Aí, no segundo tempo, com algumas mexidas e adiantando um pouquinho mais a linha, aí o Corinthians conseguiu fazer um jogo um pouco mais equiparado. E o maior exemplo desse foi no jogo da Copa do Brasil, que envolve o Corinthians, e os jogadores do Corinthians falaram sobre o Atlético, que a não participação do Hulk, porque o Hulk começa como reserva. Isso impactou, porque o Roger Guedes falou isso. Os caras não começaram com o Hulk, eu não faria isso. O que o Lucha fez? Botou o Renato. A primeira coisa que você bate o olho na escalação e fala, o Hulk tá no banco, o Renato é titular. Alguma coisa vai acontecer. Já tem um impacto com relação à escalação e às movimentações dentro de campo. E o Renato também, ele clareia muita jogada, né, Mar? Isso é algo que ele tem de positivo. O primeiro gol do Atlético aconteceu isso, né? O Eric pega uma bola, inverte a jogada pro Vitor Bueno, que acha de cabeça a movimentação do Vitor Roque. E o Renato Augusto tem muito isso. Sem o Renato, o Corinthians fica um pouco mais simples, né? Tirando o Roger Guedes, que é um jogador que arrisca um pouco mais, que busca, não no jogo de hoje, mas em jogos, alguma jogada um pouco mais arriscada, quando o Renato não está em campo, parece que tenta-se muito em cima do óbvio, né? Então, assim, achar o companheiro mais perto, não arrisca uma jogada um pouco mais ofensiva, enfim, o que vai causar mais problema para o seu adversário. Então, é algo que o Corinthians tem que trabalhar. O Renato vai passar um período ainda fora dos gramados, então o Vanderlei vai ter que achar esse jogador para exercer essa função. A gente imaginava que o Juliano poderia fazer há tempos atrás, né? O Juliano sempre foi um jogador meia ofensivo, mas a gente percebe que ele está recuando, né? Então, assim, ele atuou em muitos momentos como segundo homem. Hoje o Vanderlei já olha para ele como um primeiro homem de meio campo, né? Então, assim, um jogador que sai com a bola a partir dos zagueiros, mas que não vai ter a força de sair com a bola e também chegar para arrematar, por exemplo, na entrada da área. O Juliano não tem nem essa força física. É um trabalho que o Vanderlei vai precisar fazer. E a molecada.
Ele vem tentando com a molecada, hoje veio com o Biro, enfim, veio com outros jogadores, né? Veio com o Juan, com o Matheus entrando. O Matheus que entrou no segundo tempo. O Matheus entrou fazendo uma função curiosa, porque ele teoricamente estava escalado para ser um jogador para atacar pelo lado direito, sim, mas ele com autonomia para se deslocar para os dois lados. Algumas dessas vezes em que o Roger Guedes vinha buscar essa bola aqui pelo lado esquerdo, o Matheus invertia para dar essa opção de jogo por aqui. O Corinthians tinha uma supremacia numérica do lado esquerdo. Isso causou desconforto na marcação do Furacão. Tecnicamente, o elenco do Corinthians oferece essas possibilidades. Sim. Eu acho que durante um tempo também se comparou o Corinthians com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético, e se estabeleceu uma percepção que pretendia ser estática, de que o Corinthians não tem munição para brigar com os times mais fortes. Profundidade de elenco. De elenco e tal. Não acho que seja o caso. O Corinthians tem jogadores, são duas coisas. Tem jogadores que não estão jogando o máximo que podem e tem uma pressão por resultado que impede, muitas vezes, que o Luxemburgo consiga desenvolver um trabalho que potencialize o perfil do elenco. Então, entre ser um time que vai contemplar aquilo que os jogadores podem fazer e um time que vai se fechar, jogar pelo adversário para poder obter resultado, a segunda opção normalmente é mais confortável. O Corinthians vai de uma sequência de vitórias, né? É o que traz realmente confiança, porque eu concordo com o Rafa, o Corinthians tem da onde extrair, mas a gente percebe que alguns jogadores não têm a confiança necessária para fazer essa sequência de resultados acontecer. Então, assim, seria muito bom se o Corinthians vencesse, né, jogos em sequência, que essa confiança fosse retomada, mas assim, difícil para o torcedor ter essa expectativa, porque o Corinthians não consegue repetir boas atuações, né? Não, e esse era o ponto, né? A gente estava até conversando na redação durante essa semana sobre isso, porque o Corinthians, ele dá grandes, assim, respostas, e aí o torcedor, ele vê um sinal muito positivo e às vezes abaixa, né? Então ganha na Copa do Brasil, joga contra o Fluminense e cai. E aí vai, não sei o que, o clássico contra o Santos. Tinha protesto antes, tinha até, e, claro, situações que são inadmissíveis, né? De cercar ônibus, mas enfim, ganha um clássico, você pensa, poxa, será que o Corinthians está encontrando esse jeito? Ou talvez um modo ali mais seguro, e aí ele perde. Mas eu acho que assim, se a gente pega o primeiro tempo e o segundo tempo, o torcedor do Furacão fica muito feliz com o que ele viu da equipe, principalmente no primeiro tempo, acho que no jogo como um todo sai com resultado positivo. E o do Corinthians do segundo tempo dá um sinal de, ok, não foi uma atuação apática do Corinthians, né? Sim, é isso. Mas assim, com relação à sua pergunta para o Rafa, o Atlético é vida que segue. Eu acho que o Atlético tem um padrão de jogo, tem um dia a dia tranquilo, mesmo com a saída do Filipão, do Turra, eu acho que o ambiente vai continuar o mesmo, assim, né? Os dirigentes conseguem manter esse bom ambiente, o time já é meio que direcionado para um caminho, uma forma de jogo. Então, assim, se permanecer por um período pequeno ou um pouco maior com o seu auxiliar ali, né, o treinador que está agora no momento, eu acho que o caminho vai seguir, porque é um cara que já tem os jogadores, o conhecimento, e se houver uma mudança e não mudar muito o perfil, né, de trabalho, esse time vai continuar o seu caminho. E o Corinthians chama muita atenção pelo que você falou, né? E é o que incomoda, acho que mais o torcedor. Porque quando você olha para o seu time e fala, bom, daí não dá para se extrair nada, chega uma hora que você não vai se convencer, mas você vai entender que vai ser... Sua expectativa. Exatamente. Ali, né? O Corinthians, não sei se isso é um fator positivo ou negativo, mas ele coloca o doce na boca do torcedor, sabe? Assim, então, assim, o torcedor sente o gosto do que esse time pode oferecer com poucos jogos, mas fica aí esse sabor, e aí o Corinthians não consegue repetir, seja no jogo seguinte, ou seja em uma sequência de jogos. Então, esse é o trabalho que o Vanderlei vai ter, né? Já faz aí 10, 11, 12 jogos que o Vanderlei está à frente do clube, mas ele vai ter que achar esse equilíbrio. O Corinthians precisa, com esse elenco, atuar de formas um pouco mais constantes em jogos em sequência. E é isso que o Corinthians não consegue fazer há um bom tempo. O Vasco sofre muito disso. O Vasco parece que ele entra em campo, ele tem um plano. Tomou um gol, pronto. E agora? Não, tem um plano. Eu acho que até o Vanderlei, com a experiência que o Vanderlei tem, com a história que ele tem no futebol, eu acho que até para ele não é que falta confiança, mas se os resultados aparecerem, eu acho que a gente vai ver ele até diferente, tomando decisões mais importantes, né? Porque ele também, ele carrega esse risco de fazer uma mudança, de tentar algo um pouco mais audacioso e o resultado não aparecer. Então, acho que até se essa sequência acontecesse, os jogadores, né, a gente poderia perceber atuações melhores e até movimentações do Vanderlei aí com relação a um time atuando de uma forma mais positiva. Eu fico um pouco com o foco também, sabe, Mário? Porque, assim, é uma série de fatores. Mas, assim, a maneira como o Corinthians se portou... Eu vou falar um pouco da minha posição, né? Com o Gil e o Caetano no jogo contra o Santos,
eu senti diferença para o jogo de hoje, sabe? Assim, eu achei o time, os dois, um pouco não inseguros, mas assim, titubeando um pouquinho no gol do Corinthians mesmo, sabe? No jogo contra o Suns, eu percebi uma antecipação de movimento, sabe? Uma concentração maior, um posicionamento mais rápido. Hoje eu já senti isso um pouco mais lento, sabe? Assim, a decisão sendo tomada com um pouquinho de atraso. E aí, quando você tem um jogador com o poder do Vitor Roque, por exemplo, você tem que tomar a decisão antecipada, porque você já é zagueiro, você tem essa questão de um pouco mais de a movimentação que é um pouco mais lenta do que um atacante, ainda mais do poder aí ofensivo do Vitor. Então, você antevê um pouquinho mais a jogada, você se concentrar mais, você se posicionar melhor antes da jogada acontecer, e isso ficou um pouco mais claro no lance do gol do Atlético. Teve outros lances que aconteceram, mas o gol chama mais atenção porque a bola entra. Então, tem uma virada de jogo, o Bidu, ele não vai para disputar a bola, ele vai para cortar a bola. Só que ele não teve a noção que tinha um jogador atrás dele que ia disputar. Então, você percebe que o movimento de cabeça dele é para tirar. E não disputar a bola com o Vitor Bueno. Quando a bola volta para a área, o Caetano ele fica um pouco indeciso. E aí o Vitor Roque toma essa decisão primeiro de atacar a bola. Então, quando o Vitor Roque está cabeceando a bola, você percebe que aí o Caetano está tentando fazer o primeiro movimento. Então, assim, é algo que é trabalhado, mas a concentração em um jogo dessa importância, ela tem que estar lá em cima também. Rapaziada, então foi isso aí. Informações aí que trouxeram aí os jornalistas da ESPN. Coringão não jogou bem. Caetano falhou em alguns jogos, alguns lances ali. Concordo também. É o aniversariante do dia, né? Ele estava de aniversário hoje. Porém, né? Acabou que não teve um final feliz aí no dia. Não conseguiu ganhar o presente aí, que era a vitória. Com certeza que ia sair muito mais feliz de lá. Coringão jogou mal demais no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente retomou, jogamos melhor ali, menos no finalzinho do jogo, né, que quase tomamos 2-0, mas ali tava todo mundo para ataque, querendo a vitória, então o time tava desorganizado mesmo. E outra coisinha, esse juizinho ali era fraco, viu? Que juizinho fraco que a gente tinha ali, rapaziada, apitando esse jogo. Deixou de marcar algumas faltas besta ali, alguns toques de mão que ele não deu, né? Mas óbvio que a culpa não é só do juiz, né, rapaziada? Deixou de marcar algumas faltinhas, principalmente no final do jogo. Um medo, certo, né, rapaziada? Tá dentro da casa da arena do Atlético Paranaense. Mas vamos ver agora, tem um jogo na Libertadores aí, que serve pra nada, serve aí só pra saber se a gente vai jogar Sul-Americano ou não. O Vanderlei Luxemburgo já fez entrevista aí falando que vai com reservas. Primeiro vai conversar com o presidente para ver se ele autoriza com reservas neste jogo, porque ele quer priorizar aí o jogo de domingo, se não me engano, ou sábado, contra o Bragantino e depois contra o América Mineiro na Copa do Brasil, jogo de ida, tá certo? Vamos torcer para o Corinthians melhorar. Teve uma evolução no segundo tempo, mas não é suficiente, né? A gente não vai ter uma constância de vitórias, que nem disse aí a apresentadora. Mas vamos ver se a gente consegue retomar a vitória aí contra o Bragantino, que vem jogando muito bem. Em casa, né? Fora de casa não tá tão bem assim, mas é um time muito, muito perigoso. Vamos torcer pra gente retomar aí o caminho das vitórias para ir confiante, né? Contra o América Mineiro na Copa do Brasil logo em seguida, no jogo de ida. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, segue nossa página aí no Instagram, se inscreva no canal, deixa o like, segue a página no Facebook também. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, minha rapaziada.